uma coisa assim, entendeu? Um amarrar com o outro. Aí é uma questão jurídica de como é possível amarrar isso, porque na 295 você está amarrando direto na 208. Eu não sei se é possível um dispositivo jurídico ali na 208 dizer, olha, isso aqui não se aplica a 295. Não, porque é um entendimento, desculpa, Ricardo, te cortar. Então vamos lá, tá todo mundo aí? Maria Cabral, tá? Agora sim. Ok, então é o seguinte, nós estamos discutindo a questão de recuos e afastamento. Que hoje o recuo, quando ele traz para logradouro público, que é rua, sistema de lazer, área de tratamento paisagístico e praça, eles pegam o lotezinho, joga esse lote, tem confrontação com um logradouro público e ele passa a ter recuo de 5 metros, não só de frente quanto de fundo, e às vezes de lateral também. Então, a pessoa que comprou um terreno de 250 metros quadrados ou de 360 metros, sobra nada para ela construir. Então, é um problema de interpretação na lei que fala que logradouro público é esses recuos de 5. A gente precisa urgente corrigir. E isso foi objeto do quê? Das áreas mais afetadas, como terras de barão e condomínios mais fechados, que tem o tratamento paisagístico no fundo, que era fechamento que era exigido na lei, tem o sistema de lazer. Então, houve uma grande manifestação da população junto ao Ministério Público que instaurou o inquérito civil para a gente mudar urgentemente os recuos desses logradouros públicos. Porque a pessoa que comprou o terreno de 350 só tem 80 metros para fazer uma casa. Eu estou tirando o direito de propriedade da expectativa que ela comprou lá atrás. E o loteador, hoje, se ele for fazer um novo loteamento, não é desconhecimento da lei, ok? Mas aquilo que já construiu lá atrás, eu não posso inviabilizar. Eu estou tirando o direito de propriedade da pessoa que comprou construir a sua casa. Então, mas o que a gente submeteu a CECLIMA? Porque é uma questão que ela participa de toda a nossa revisão de legislação e como a lei da APA remete à lei base, que é 208, obviamente, os loteamentos fechados na APA, que estão com volta com recuos de sistema de lazer, tratamento paisagístico e praça, também vão ser beneficiados. Eu não posso criar uma regra de recuo, afastamento setorizada. O conceito de cidade é único para a cidade como um todo. Porque senão... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a gente está numa unidade de conservação, ela pode ser mais restritiva. Sim, mas aí eu fico preocupada quando você fala de lotezinho, porque nesses grandes empreendimentos que estão aqui na APA, tem lote desse tamanho. E a gente também... Era 500, né? Metros quadrados. Aí diminuiu para 300 e pouco, quer dizer, já foi um absurdo que aconteceu, de diminuir o tamanho do mas a hora que você pega esse lote, olha só, como que é ilógico na APA, você faz um recuo grande, mas a pessoa acaba construindo até mais do que ela deixar um jardim, uma permeabilidade, né? Então, assim, esta é uma alteração que a gente está substancial na lei. Porque, assim, não é porque a gente fez a revisão da 208 que a gente não pode ir vendo aquilo que está dando errado e corrigindo, né? Esperar fazer uma revisão geral da lei, que a equipe de planejamento e urbanismo e a Secretaria do Verde estão participando, né, nessa revisão geral, e esperar esse pacote todo, porque eu estou sendo negligente com aquela população que comprou o seu terreno e quer construir a sua casa e hoje está impossibilitada. Não é por menos que essas pessoas em terras de barão, e na lei, foram no Ministério Público, e na lei eu não posso citar bairros, a Procuradoria do Município não me deixa vincular específico e citar regiões. Então, por isso que a lei traz de uma forma mais genérica que os logradouros públicos, praças, sistemas de lazer, o recuo permanece aquilo que já estava antes, para que a gente possa avançar nisso, né? De uma forma mais geral, e que recuo da frente, ele passa a ser 4 nos condomínios fechados, porque ainda está em discussão o conceito de cidade lá no planejamento urbano, se nós vamos ainda insistir num recuo de 5 para a cidade fora dos muros fechados, vamos dizer assim, entendeu? Então é isso, pessoal, essa é a alteração substancial da 208 aí,
nessa fase 2, tá? Só esclarecendo, o Ministério Público cobrou nós semana passada, eu informei que já tinha feito audiência, tudo, que o processo estava na Secretaria do Verde, e o Verde consultou com o GEAPA. Então, depois, Ricardo e o pessoal do Verde, aí tá o Ricardo e o Geraldo, esta SEI provavelmente vai encaminhar para vocês depois fazer um relatóriozinho e encaminhar ao Ministério Público, tá? Que eu informei a reunião de hoje, que tinha algumas dúvidas, né, natural do Conselho, que a gente está submetendo ao Conselho, que a gente quer fazer tudo certinho, a gente não quer passar por cima de nenhuma instituição, mas e que o Ministério está aguardando em breve aí o encaminhamento à Câmara, né? Tem da Câmara, né? Temos que ainda encaminhar à Câmara, e lá vai ter audiência pública na Câmara. A gente está sério preocupação por ser um ano de eleição, e é uma questão bem técnica que envolve muitas pessoas que estão sendo prejudicadas, então o quanto antes a gente encaminhar, porque eu não quero que seja contaminado esse projeto. Tá? Então, mas tem alguma... Na minuta, você falou que é generalizado, mas não é, né? Porque na minuta fala em BG, então, assim, ela meio que especifica, né? Eu tenho que especificar Barão Geraldo, porque Barão Geraldo, o que acontece? O zoneamento, quando foi revisto, ele permaneceu o que estava. Porém, recusa e afastamento é a cidade como um todo. Então, eu tenho que citar as tipologias de Barão Geraldo. Entendi. Né? Porque se eu não cito, é como se estivesse excluindo. E aí, no caso, não precisaria estar incluindo a APA, porque tem uma legislação... É essa observação que o Ricardo fez. Né? Que deveremos incluir a lei da APA aqui. Para isso, ele submeteu ao conselho de vocês, se vocês concordam, né, de que este critério, que está na 208, seja para a cidade como um todo, né? E a gente está aguardando esse parecer do jurídico, né, que ainda não retornou. Então, eu acho assim, a gente fica meio que aguardando, então, esse parecer, né, Ricardo? Na verdade, a gente não concordou, a gente concordou com os efeitos na 208, mas a gente externou essa preocupação com o impacto na 295, e a opinião técnica é que isso não afetasse a 295, né? No nosso parecer, tanto da Coordenadoria do Verde como o meu, a gente falou da manifestação que aponta a necessidade de acréscimo de redação na 295 para garantir que a mesma não seja impactada pela proposta da 208. Então, o entendimento que a gente tem em parecer técnico, né, da Coordenadoria do Verde, referendado por mim, é que esses efeitos da 208 não impactassem a 295. Por isso que está uma questão jurídica e a gente devolveu o processo não só para ouvir com o GEAPA, mas também para o jurídico. O processo está atribuído para o Dr. Rodrigo, para ver se tem algum dispositivo ali para que isso não afete a 295. Mas eu te pergunto, Ricardo, a população que mora lá na APA, que está com seus lotes prejudicados pelo aproveitamento e recurso? Então, é que assim, a gente olha de um lado como um prejuízo de aproveitamento, mas lembrando que a APA é uma unidade de conservação e que tem os impactos ambientais também. Não, mas não tem impacto, desculpa, mas não tem impacto ambiental. Eu estou trabalhando no lote. Então, as pessoas que compraram o terreno Santana da Lava, as pessoas que compraram Santene, as outras pessoas não vão poder ter o aproveitamento do terreno. Então, assim, eu entendo a questão ambiental de um todo, de uma questão de discutir a questão de preservação, área de APP, não intralote. Porque esses lotes e recuos, eles têm um desenho urbano diferente daquilo que são o futuro que vocês estão projetando. Eles já foram aprovados numa legislação lá atrás. Então, você está excluindo essa população. Essa é uma discussão que tem que ter no âmbito do CONGEAPA e da unidade de conservação, né? Porque a gente tem que olhar para a unidade de conservação. Né? Então, Carol, mas assim, o que a gente vê é que houve um movimento do pessoal de Barão Geraldo. Não houve nenhuma reclamação, nunca chegou ninguém da APA fazer essa reclamação para a gente. É porque eles estão falando, eu acho que tem duas mãos levantadas. É porque ainda, Cláudia, eu vou passar a palavra, as pessoas vão solicitar aprovação aqui no projeto. A gente está presumindo isso, aí depois eu volto na Câmara, volto uma discussão pública para pensar nas pessoas que moram na APA, sendo que este problema, já estou dizendo para você que vai acontecer, porque Santana da Lapa, Santene e outros loteamentos
que estão lá já consolidados na APA, que as pessoas estão solicitando a aprovação das suas casas, os recursos de afastamento vão ser muito mais criteriosos do que está aqui, inviabilizando a construção, sendo que o terreno não foi projetado para isso. Então, vem cá, Carol, aí, mas o buraco é bem mais embaixo, porque esses grandes empreendedores, eles sabiam muito bem da lei da APA. Então, quando houve esse parcelamento, que pra gente acha que é um absurdo, cortou. Oi, cortou, Cláudia. Oi? Cortou um pouquinho, Ah, tá. Então, é como a gente fala, os empreendedores, eles são muito entendidos da lei da APA. Então, se houve esse parcelamento dessa forma, cabe a eles responderem para quem está comprando o terreno, entendeu? Então, assim, o Congeapa, eu acho assim, a gente está mantendo que aqui é uma unidade de conservação, aqui a gente tem isso foi bem explicitado, que o plano diretor ia deixar de fora o zoneamento da APA, isso daí foi cumprido. E agora, quando a gente coloca essa diferença, que já existia na 10.850, já existia também todo esse regramento. Então, o problema é que os empreendedores, famintos para ganhar mais dinheiro, estão parcelando os lotes menores, e isso, para ele já vendeu o lote, ele não está nem aí. Quem comprou vai pagar por isso, mas aí já é um problema que a gente tem que passar a culpa para quem fez isso. Cláudia, eu vou passar a palavra a Daiane, mas é só um esclarecimento, tá, de que esse loteamento ele foi aprovado na regra anterior, ok? E detalhe, o plano diretor mudou em 2018 e vocês mudaram a legislação em 2020. Então, só para entender que esse desenho urbano desses loteamentos que foram aprovados e passou por vocês do Congeapa, e vocês autorizaram também e licenciaram esses terrenos com essas metragens. O Santani, o Congeapa não aprovou. Houve uma manifestação da presidência. Isso daí a gente já está na justiça esclarecendo isso. Então, mas assim, houve o licenciamento desses terrenos, entendeu? Então, assim, se a gente pensar que essas pessoas, o loteamento está registrado, está aprovado no cartório, houve licenciamentos, e aí essas pessoas adquiriram esse terreno nesta metragem, e chegar lá elas não vão poder construir, é uma situação séria. Então, mas eles não foram aprovados antes? Eles não foram aprovados antes? Então vai seguir a lei antes, não é isso que vocês estão fazendo? Não, então é isso que eu estou dizendo, essa é a proposta, desses que estão já aprovados, seguir na legislação anterior, é o que você está dizendo. É isso. Não para novos, concordo com você, Cláudia. Para novos, entra na legislação atual. Eu entendo isso. Também que se foi aprovado com a legislação da época... É isso, Cláudia. Sabe, eu me coloco no papel das outras pessoas também, porque poderia ser você, poderia ser qualquer um. Então, poderia ser, mais ou menos, né? Porque eu nunca que compraria um empreendimento que está causando danos ambientais, nunca. Conscientemente eu não compraria, é isso. Vamos passar para a Daiane, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Carolina, eu fiquei com duas dúvidas aqui. Então, pelo que eu entendi, o objetivo dessa mudança, e eu estou lendo aqui o artigo 197, ele diz assim: serão aplicados parâmetros construtivos e urbanísticos contidos nessa lei para todos os requerimentos protocolizados. E aí a gente está falando em requerimento loteamento ou requerimento de obra, de residência? Não. Posso esclarecer? No artigo 197, artigo 7 da proposta, nos lotes existentes, antes dessa lei, as edificações unimultifamiliares poderão obedecer os recuos de 4 metros e recuos laterais de 2. É este daqui, ó. Tá, então a ideia é assim, o lote já existia... Isso, querida, isso, Daiane, é o que a Cláudia falou. Não são novos, aqueles lotes que já existiam. Não, isso eu entendi. É que no caput da 197 ele fala em requerimentos protocolizados. E aí requerimentos, ele pode ser o requerimento do loteamento, do parcelamento, ou um requerimento da pessoa que está pedindo para aprovar a casa dela. Isso, perfeito. Eu estou entendendo. É via requerimento que se pede. Então, isso. Mas aí é o requerimento da aprovação da residência?
Tanto faz, porque se você tem um loteamento e você está em processos aqui de aprovação, você pode requerer dos lotes já consolidados. Mas eu, cidadã, que estou lá nesse lote e ele foi aprovado, que é o parágrafo 5º da nossa acréscimo aí. Na alteração. Isso, na alteração. Os lotes existentes. Quando a gente fala lote, é porque ele já está registrado, aprovado, incorporado lá no cartório. Ele já é uma fichinha informativa. Então, é o lote. Tá. Bom? E acho mais uma dúvida agora. Eu queria saber se depois você poderia passar o número do inquérito para a gente dar uma olhadinha? Posso. Eu vou pedir já. Você não pede por gentileza, para o doutor, não, o Gustavo, que responde ao Ministério Público. Aí eu aproveito, Ricardo, eu já coloco aqui e para vocês, a Secretaria do Verde, acompanhar, tá? E aí uma outra dúvida, sim, eu não sou do urbanístico, então na prática significa que essas pessoas vão construir, elas vão ter uma taxa de impermeabilização maior. Igual que está na lei hoje, o que ela foi aprovada. Tá. E antes qual era esse afastamento, que é o que a gente está voltando? Esse é o de isso, vamos lá. Quando aprovou o loteamento, na época, o recuo era de 4. Tá. Aí o que aconteceu? Em 2018 veio e colocou um recuo de 5. Tá. E aí o que acontece? Esse desenho do lote, se soubesse que era de 5, ele poderia ser até maior. Ter um aproveitamento melhor. Então, o que nós estamos corrigindo? Aquilo que já foi consolidado lá atrás, permanece na lei lá atrás. Uhum. É isso. Tá. Eu acho que da minha parte de dúvida era isso. Passar a palavra ao Pedro Rocha. Eu estou na fila também. A senhora é a terceira, Tereza. E depois tem a equipe do Verde. Acho que é essa sequência, vocês me corrigem. Desculpe, aqui eu estou na estrada, passei a direção para minha esposa, que agora eu estou acompanhando e o que a Cláudia está ponderando aí, a Daiane, foi as dúvidas que nós tínhamos, né? Então, eu acho assim que, com todas essas solicitações, essa documentação para a gente ver direitinho, porque tem que ver assim que nós estamos numa APA, né? Então, já existe uma lei específica, existe um plano de manejo, então nós queremos adequar e resolver e dar o parecer do CONGEAPA de acordo com aquilo que reza assim, as questões ambientais. E até aproveitando esse momento, né, assim, se esses condomínios consolidados, né, e já passados aí pelo crivo do urbanismo, mesmo assim da Secretaria do Verde, eu queria colocar uma outra questão, mas não para essa reunião, mas a questão do saneamento básico, né? Por exemplo, você diz, Carolina, que o Santana da Lapa já é um condomínio consolidado, já tem leis anteriores, e que a gente sabe, né, que não existe um projeto específico de esgoto, né, nesse condomínio e outros condomínios que já existem em Sousas. Essa questão do saneamento básico está extremamente precário, né, que nada foi ainda planejado, pelo menos pelo que eu conheço, para aquilo que deve ser de uma cidade como um todo e principalmente numa região como a APA. Só essas questões aí. Eu estou mais acompanhando aqui porque eu estou na estrada, mas essas questões que a Cláudia está levantando aí, a Tereza vai levantar algumas, foi o que nós já discutimos aí no nosso grupo, tá bom? Então é isso, eu vou continuar acompanhando aqui. Obrigada pela sua participação. Essa questão do esgotamento, né, eu sugiro até consultar a Sanasa, porque todo loteamento passa pela aprovação da Sanasa e tem um contrato com a Sanasa, que inclusive tem as mitigações, tem as compensações, né, do empresário loteador perante a questão de tratamento de esgoto, seus efluentes, despejo e abastecimento de água, né? Então, de repente, vocês do CONGEAPA podem solicitar maiores esclarecimentos à Secretaria, à Sanasa. E também a Secretaria de Infraestrutura, porque todo o loteamento é fiscalizado pelos engenheiros da CEINFRA.
nenhum loteamento recebe o termo de recebimento de obras, que é o TVO, sem estar atestado na questão ambiental, que é a licença de operação, que a Secretaria do Verde emite, e mais também a questão do recebimento das obras de abastecimento e esgotamento pela Sanasa. Então, são dois órgãos que acabam licenciando e fiscalizando tanto a Secretaria do Verde na questão ambiental, como a Sanasa na questão do abastecimento e esgotamento, para que a Secretaria de Infraestrutura. Né? Não tem muito a ver aqui na minha pasta do urbanismo, nem como eu estava como secretária de planejamento lá também, que geralmente o pessoal aprova o projeto e encaminha aos demais órgãos, tá? Certo? Acho que a gente... tudo bem, mas eu acho assim que as coisas têm que estar interligadas, né? Não, assim, fragmentado, isso é com a Sanasa, né? Desculpe, mas a gente vai correr atrás, a gente vai tentar ver isso. Pedro, é porque não é a minha pasta, eu não posso falar sobre uma outra política de abastecimento e esgotamento que é a Sanasa, né? Então, nós somos uma metrópolis e as secretarias, embora elas estão interligadas em algumas ações, mas cada uma tem as suas especificações, né? Então, eu não vou me aventurar aqui a entrar no mérito disso, tá? Equipe lá, o Geraldo, depois a Tereza. Eu estou pondo no meio. Bom dia, pessoal. Eu fiquei com algumas dúvidas, viu, Carol? Porque a gente, na verdade, quem encaminha esse processo da manifestação é o jurídico. O jurídico identificou, então, que algumas alterações da 208 estavam impactando a 295. Né? E essa questão de reduzir o recuo de 5 para 4, a gente não é contra, né? A gente entende tudo isso, mas isso, pelo que o jurídico explicou, isso não está sendo alterado na APA e nem vai ser alterado. Porque na APA tem alguns artigos que falam que o recuo é 5 metros. Isso, e a 208 não vai alterar isso. Já está escrito lá, o artigo 53 e 55. Fala, né, recuo frontal e lateral é de 5 metros. Então, esse artigo que vocês comentaram aí, 197, da proposta do artigo 7, da proposta de alteração, isso não tem influência. O que o jurídico está perguntando... Isso precisa constar no processo de vocês, a cota. Então, mas o que o jurídico pede para a gente analisar é que com a alteração do conceito de alinhamento, que deixa de existir a palavra logrador público e fica só viário, diretriz viária, que é rua, então o que está sendo alterado na APA? Né? É que os lotes que tiver contigo, junto com uma área verde, sistema de lazer, praça e tratamento paisagístico, deixa de exigir recuo. Então cai para 0 o recuo. Então ele vai poder construir alinhado com o público. Então essa alteração que a 208 está refletindo na 295. Não permite, não. Sua interpretação está totalmente equivocada. Mas é do jurídico essa interpretação. Não, também o jurídico não escreve isso, Geraldo. O jurídico apenas encaminha para vocês para ver essa questão dos logradores. Os logradores públicos e sistema de lazer, ele exige sim recuo, não de 5 como está na lei hoje. Até porque eu tenho código da vigilância sanitária, eu tenho código de obras, eu não vou permitir encostar a parede em sistema de lazer quando ele tem abertura de janela. Então, assim, é lei, código de obras e recuo. Hoje, o recuo para sistema de lazer que está enquadrado como logrador público é 5 metros. E a alteração... E hoje, o recuo que foi desenhado era 2. Então, hoje eu tenho uma pracinha, tenho um sistema de lazer, e na lei 2018 muda dizendo que esses recuos, quando eu tenho lote faceado com sistema de lazer, logradouro público, tratamento paisagístico, eu tenho que deixar um recuo de 4, sendo que antigamente era 2. E se eu ainda tiver alturas de prédio subindo, a altura nossa, o recuo sempre é aumentando. Então, se eu tenho um prédio de 10 metros, o recuo hoje é de 2 a 3. Se eu tenho um prédio acima de 11 metros na cidade normal, o recuo passa a ser até 4, dependendo da sua altura, permitido pelo zoneamento. Então, o que o jurídico encaminha a Secretaria do Verde? Apenas para vocês avaliarem este impacto. Se esse sistema de lazer e área verde tratamento paisagístico pode diminuir o recuo, voltando ao que era antes, porque a lei jogou 4.
É isso, só isso. Porque hoje você não vai poder encostar se você tiver janela. Eu tenho código de obras, eu tenho vigilância sanitária que regra a questão da salubridade da construção. Então, assim, eu acho que pode passar para... Entendeu, Geraldo? Não tem a questão de inconstitucionalidade que o jurídico entendeu que teria que... Não, ele... Até pela sua colocação, ele pode encostar sim, só que ele não pode deixar a janela. Então, ele pode, lateralmente, ele pode deixar o fundo da casa dele. Né? Então, assim, o ponto que até está envolvendo o CONGEAPA, que eu acho que tem que ser discutido, é assim, como a 208 altera a 295, tem que ter manifestação do CONGEAPA. O parecer da UC pede para que não se altere a 295. Acho que uma alteração na 295 foi baseada no plano de manejo, uma discussão teria que ser feita à parte, uma discussão, teria que ter uma audiência pública específica, talvez. Isso são entendimentos que eu acho que tem que avançar. O que a gente está propondo é para que, nesse momento, as alterações da 208 não impactem a 295. Isso pode ser discutido no futuro, de forma mais clara, essa questão dos recursos. Porque do jeito que está confuso, né? Se o jurídico está batendo cabeça, a gente está batendo cabeça, é porque não está tão claro, eu acho. Não, o jurídico não está batendo cabeça, o jurídico só encaminhou a Secretaria do Verde porque tem a palavrinha Sistema de Lazer e Tratamento Paisagístico e Área Verde. Isso, e isso classificou como logradouro público, senão nem teria ido. Então, assim, ou a gente pensa que essas pessoas que adquiriram seus terrenos e foram prejudicadas em 2018, porque se alterou o recuo e afastamento, não só no ambiente da APA, mas como na cidade como um todo, ou ao contrário, na cidade como um todo, e também as pessoas que moram nas Souza, Jaquim e Egídio, se eu tenho uma casa que faz fundo com uma praça, não está loteamento fechado, normal, padrão de cidade normal, não é a APA, ou se ela está lá na APA e tem uma casa, que o fundo dela faz com o sistema de lazer, que hoje, na lei, a gente classificou como logradouro público, ela vai deixar um recuo no fundo de 4 metros. É isso. É isso. Não precisa estar no loteamento fechado. Tem uma casa lá em Souza, Jaquim e Egídio. Ela faz divisa com um sisteminha de lazer, ou um tratamento paisagístico. Nós classificamos como logradouro público em 2018, que é errado. Porque logradouro público é só via, é só rua. Não é sistema de lazer, não é praça. Foi um erro daqui da equipe de ter classificado o logradouro público. Logradouro é via. Então, em cima de via, sim, define recuos maiores. Não, perfeito, Carol. Resumindo o ponto de vista da Secretaria, e até o Ricardo complementa se for o caso, a gente não vê óbice na alteração desses recursos. Né? A gente entende até que o prejuízo ambiental é pequeno. Né? O que a gente se preocupou é que a 208 está alterando a 295. Né? Eu não sei se travou só a imagem, você está escutando, cara? Acho que ela travou geral, hein? Não deve estar ouvindo o que você está falando. Então, Geraldo, eu entendo assim. Voltou? Você ficou travado, não sei se você escutou, Carol. Não, a gente não pode repetir. Isso, eu vou repetir. Isso, voltou, é que saiu a internet. A gente, até na manifestação, acho que está clara essa questão, a gente não vê óbice nas alterações de recuo, a gente entende que essa questão do prejuízo ambiental ele não é significativo, a gente não é contra. A preocupação nossa é da 208 alterar a 295. Mas é só nesse item, Geraldo, é só nesse item. Não, a gente entende que se o CONGEAPA, né, se manifestar favorável, né, mas o que a gente apontou é essa questão, porque tem essas alterações, né, que vão, principalmente quando o lote estiver encostando. Assim, eu acho que vocês são um órgão, são secretaria, eu respeito tudo o que vocês vêm trabalhando, eu acho que tem feito um trabalho exemplar, só que o impacto cai aqui na minha Secretaria de Urbanismo. Porque a hora que eu não consigo aprovar um projeto de um cidadão, eu vou encaminhar um processo à Secretaria do Verde. E aí vocês têm que submeter ao CONGEAPA, porque a lei não previu. Então, eu não estou mudando a política ambiental da APA, eu não estou interferindo na questão.
É só o cidadão que tem um lote que faz divisa com o sistema de lazer e a área pública, que hoje o recuo dele é muito maior daquilo que ele foi projetado. A gente está fazendo uma correção na lei, entendeu? Na 295. Mas a Secretaria, inclusive a Secretaria de Planejamento, já participou, já deu parecer favorável, que eu acho que é a pergunta aqui, né, da Cláudia, quando foi feita a 295, quando participou. Então, eu acho que é isso. Cláudia, nós não participamos, tá? Como eu diretora de planejamento. Então, assim, eu acho que a gente é só pensar na pessoa que vai ser prejudicada, porque a hora que ela entrar aqui com o projeto para ser aprovado, eu vou dizer, opa, na APA não houve essa adequação. É isso. Bom, Carol, acho que tem mais gente para se manifestar. Vamos deixar eles falarem um pouquinho também? Vamos. Quem que está na sequência aí? Eu acho que foi Pedro. Acho que foi eu que... Tereza, aí não sei quem é a sequência, mas fiquem à vontade. Eu tenho várias questões aí. As primeiras é que a Letéia e a Sueli pediram o tamanho dos lotes que a Carolina citou, os 2 condomínios. O Santana da Lapa e o Santiene. Olha, o Santiene é 360 e pouco, Santana da Lapa até nessa faixa de 250 a 300, porque muda com relação a lotes de esquinas, né? Eles foram aprovados por que lei? Que se eram 5, 4, 3, o que era? Não, eles foram aprovados na 6.031, na legislação anterior, e baseado no plano de manejo antigo, que se remetia a 6.031. Isso dava quantos metros? Isso de frente era 4 e recuo lateral de 2. E eles não podem continuar com isso. É isso que a gente está pleiteando agora. Então, mas Carol, se o troço já foi aprovado assim, não tem que mudar. Quem comprou, comprou. Então, nós não temos que discutir. O nosso problema não é o empresário. Nosso problema é a APA. O problema da prefeitura é que ela pensa no empresário. Esquece empresário. Nós estamos pensando na APA. Se ele comprou com isso daí, azar dele, ou sorte dele. Para a gente é azar nosso. Tá certo? Porque esses 2 condomínios estão... Nem vou falar o quê, vai. Eu já tenho muita prova demais para provar que não tem coisa certa lá. Então, mas isso aí, primeiro ponto, a gente não tem nem que discutir. Ótimo. Você citou muito esses condomínios como se eles fossem sofrer. Eles foram aprovados assim e pronto, acabou, não tem discussão. E outra coisa que vem sempre falar é o do Terras de Barão. Ele sempre foi errado. Ele era para ser condomínio, como é que chama? Para renda mais popular. Qual que é o nome? Empreendimento de interesse social, lote. E algum dia ele foi isso? Não. Então, assim, sempre foi errado. Então, também não é nosso problema da APA, tá certo? Eles não deviam nem ser consertados, porque quem tinha que morar lá não é quem está morando. Então, assim, a prefeitura, em vez de botar a linha reta e obedecer à lei e fazer o que tem que ser feito, fica modificando as coisas para beneficiar alguém. Eu sou totalmente contra. Tá certo? Então, isso, e eu queria saber aonde que está o parecer jurídico que o Geraldo falou. Porque no que veio para a gente não tem ainda. Não tem sim.